Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje a gente vai falar um pouco da relação da tabela periódica com o famoso diagrama da distribuição eletrônica, o diagrama de Linus-Pauling. Bom, de acordo com o modelo que foi proposto por Pauling, a eletrosfera ela está dividida em 7 camadas, Ou, como Bohr falou, os níveis eletrônicos. Pauling numerou, ordenou essas camadas por letras, que vão de K até a letra Q, que são equivalentes à numeração de 1 a 7, conforme vocês podem ver na imagem. Então, essa relação da tabela periódica com a estrutura atômica é que, na tabela periódica, nós temos lá 7 linhas, que são então os nossos períodos ou camadas. E quando a gente vai falar da estrutura atômica, a gente considera então que esse átomo tem, no máximo, 7 camadas. Eu tenho aqui 2 imagens para vocês. Vamos para a primeira imagem. De acordo com aquele modelo que foi proposto por Rutherford e Bohr, a gente tem a região central, que é o núcleo, e regiões onde estão esses elétrons, tá? Então a gente tem aí da camada K até a camada Q, tá bom? Então, primeira camada, segunda camada, terceira camada e assim sucessivamente, tá bom? Se a gente for pensar no modelo de Bohr, a gente vai chamar de níveis de energia. Então, seria nível 1, nível 2, nível 3 e assim sucessivamente. Vamos olhar agora a outra imagem, uma outra forma de representar também o que a gente já está falando aqui. Nessa imagem, a gente vai considerar a representação por níveis de energia, que foi o modelo indicado por Bohr, tá bom? Nessa representação, a gente consegue também ainda apontar o aumento do nível de energia em função do aumento das camadas. Logo, quanto mais distante do núcleo, maior o nível de energia daquela camada. Vamos recapitular aqui como é que a tabela periódica está organizada, tá? 2 coisas extremamente importantes. A gente lembrar das colunas, que é o que se mantém aí na vertical, que são grupos de 1 a 18, tá? Então a gente tem aí 18 colunas que vão da numeração 1 a 18, que também podem ser chamadas de família A ou família B. A gente viu isso em aulas anteriores. Outro ponto são as linhas, tá ok? Linhas são, portanto, o que a gente consegue visualizar na horizontal, ok? Então, a gente tem aí um total de 7 linhas, tá? Vale lembrar que os 2 blocos lá de baixo, as 2 linhas, elas pertencem, à tabela periódica, elas se encaixam ali, onde está aquela corzinha rosa e verde, tá bom? Só para recapitular, ok? A disposição da tabela periódica. Essas linhas podem ser chamadas de períodos, camadas ou níveis, tá? Os 3 termos são equivalentes. Considerando agora o diagrama de Linus-Pauling, que ficou conhecido também como diagrama de energia, responsável então pela distribuição eletrônica, ou seja, a distribuição de elétrons. É importante aqui a gente reforçar que essa distribuição de elétrons, ela considera primeiramente o estado fundamental, quando a quantidade de elétrons ela é então equivalente à quantidade de prótons, que é equivalente ao número atômico, tá? É possível fazer a distribuição se houver alteração na quantidade de elétrons, tá bom? Mas, para esse primeiro momento e para a explicação do diagrama de Linus-Pauling, a gente vai considerar que essa distribuição eletrônica é do átomo no seu estado fundamental, tá bom? Observe que no diagrama de Linus-Pauling a gente tem a numeração que ela vai de 1 a 7, tá? Então a gente tem ali a primeira numeração, o número 1 acompanhado da letra S, tá bom? Esse número 1, ele significa o período, a camada ou o nível, tá? Observe que nessa primeira linha, a gente somente tem a letra S. Você não vê um P, um D, um F, tá bom? Então, significa o que, professor, essas letras, então? Essas letras vão ser o que a gente chama de subcamadas ou subníveis, tá? Não se preocupem com isso agora, ok?
em entender o que são essas subcamadas ou subníveis, tá? O que é interessante vocês visualizarem é que esse número, ele pode vir acompanhado de uma letra e que essa letra significa uma subcamada ou um subnível, ok? Observem o seguinte, na segunda linha a gente tem 2S, 2P, aí a partir da terceira linha, 3S, 3P, 3D, tá ok? Então ele não é totalmente completo, mas ele é o suficiente para a gente conseguir fazer a distribuição eletrônica, tá? Obedecendo aquela configuração que a gente tem na tabela periódica. Reforço, tá? Que vocês visualizem que a numeração ela está indo de 1 a 7 apenas, tá bom? Nós não temos valores maiores que 7, que é justamente para a gente fazer uma referência aos 7 períodos ou 7 camadas que nós temos na tabela periódica. Observe, então, que o diagrama ele obedece o que a gente chama de ordem crescente de energia. A gente tem setas que estão em diagonal. Essa diagonal ela é no sentido da direita para a esquerda, de cima para baixo, tá? Então, ao final de cada seta, você segue para o final da seta de baixo, né? Conforme a imagem detalha melhor para vocês, tá ok? Outra coisa que essa imagem traz é uma outra numeração que ela fica agora em cima da letra, tá? Então, observe que na letra S, a numeração que aparece é 2. Na letra P, a numeração que aparece é 6. Na letra D, 10. E na letra F, 14. Esses números são, portanto, a quantidade máxima de elétrons que este subnível ou subcamada pode ter, ok? Uma outra forma também da gente entender e compreender o diagrama de Linus-Pauling é fazer de maneira escrita, né, e linear a ordem crescente dessa distribuição, tá? Ou também chamada de ordem crescente de energia, tá bom? Como vocês podem visualizar, a gente inicia aí, né, no 1S2, seguindo para 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10 e, por fim, 7P6. Bom, observe agora a quantidade máxima de elétrons que é possível a gente conseguir ter tanto por nível quanto por subnível. Camada ou subcamada, tá? Vale lembrar que os dois termos são equivalentes. Então, a gente tem aí, ó, no nível 1, a gente tem aí uma quantidade máxima de 2 elétrons. Observe que no nível 1, a gente só tem o subnível S, né? E o subnível S aí tem uma capacidade máxima de 2 elétrons, tá ok? Observe agora o nível 2. O nível 2 tem uma capacidade máxima de 8 elétrons. Esses 8 elétrons estão distribuídos da seguinte forma: 2 elétrons estão no subnível S e 6 elétrons no subnível P. Observe agora o nível 3, com uma capacidade máxima de 18 elétrons, sendo 2 no subnível S, 6 no subnível P e 10 no subnível D. Vocês conseguem observar, então, que a quantidade máxima de elétrons por nível nada mais é do que o somatório da quantidade de elétrons que tem em cada subnível, tá? Tanto no nível 4 quanto no nível 5, a gente tem uma quantidade máxima de 32 elétrons. No nível 6, 18 elétrons e no nível 7, 8 elétrons. Vamos então agora entender a distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Linus-Pauling e identificando que elemento é esse, né, na tabela periódica, tá? Se a questão, por um acaso, pede que a gente faça a distribuição eletrônica do átomo de fósforo, que tem o número atômico 15, né? Seguindo a ordem lá do diagrama de energia, a gente vai ter a seguinte distribuição: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P3, tá? Muita atenção aqui. Você poderia estar se perguntando, mas o subnível P, ele não tem a numeração 6? Sim, só que 6 é a quantidade máxima, tá? Que nós temos.
Esse subnível permite até 6 elétrons, no máximo 6 elétrons, tá? Só que a numeração P3, ela indica que nós só precisamos de 3 elétrons, para que assim a gente possa representar a quantidade de elétrons que, de fato, o átomo de fósforo tem. E como que a gente vai saber? Basta a gente contar esses números pequenos, né, que estão em cima das letras. Logo, a gente tem aí um somatório, né, que vai dar igual a 15, que é exatamente o número atômico do átomo de fósforo. Observe essa parte destacada em amarelo. Significa, então, que o átomo de fósforo ele está no terceiro período, ou terceira camada, ou terceiro nível. Como assim? Esse número grande, né, que vem antes da letra, ele indica para a gente já o nível ou camada que esse elemento está. Então, quando a gente vai lá na tabela periódica procurar esse elemento, a gente pode restringir a nossa visão apenas para aquela linha, né? Para aquela terceira linha, que é de fato a terceira camada. Vamos seguir agora o mesmo raciocínio e fazer a distribuição eletrônica do átomo de sódio, cujo número atômico é 11, tá? Observe que a distribuição eletrônica vai ficar da seguinte forma: 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1, tá? O subnível S, ele permite até 2 elétrons. Só que, para que a gente consiga atingir a quantidade de 11 elétrons, né? E assim, de maneira fidedigna, representar a quantidade de elétrons que tem no átomo de sódio, basta que a gente coloque o número 1. Basta que fique apenas, então, 3s1. Assim, a quantidade de elétrons, né? Basta a gente contar, né? O número que está em cima da letra, que está pequeno, no canto direito superior, tá? Que vai dar um somatório de 11 elétrons. Esse átomo, ele também está no terceiro nível, tá? Terceiro nível ou terceira camada. Como que a gente consegue identificar? É sempre a última coisa que você escreve. Então, observe que a última coisa que foi escrita nessa distribuição é 3s1. O número grande, que está na frente da letra, ele indica, portanto, o nível, a camada ou o período que esse elemento está. Vamos para mais um exemplo. Agora, a distribuição eletrônica do átomo de selênio, cujo número atômico é 34. Observe que a distribuição do selênio, ela se encerra em 4p4. Vale lembrar que os subníveis P, eles permitem até 6 elétrons. Nesse caso, a numeração P4, né, ela indica que precisamos de apenas 4 elétrons para que a gente consiga, então, representar a quantidade de elétrons que o átomo de selênio tem, tá? Esse destaque aí em amarelo é para mostrar que selênio ele se encontra no quarto período, né, ou quarta camada. Só mais uma observação. Esse 3d10 aí no meio, né, entre o 4s2 e o 4p4, é apenas por conta da ordem, né, de energia da distribuição eletrônica, tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês aí com a compreensão sobre essa relação do diagrama de Linus Pauling com a tabela periódica. A gente volta na próxima aula destrinchando um pouquinho mais aí sobre a tabela periódica. Até a próxima, gente. Obrigada!